Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 26 de junho, agora na Espanha, meio-dia e 26. No Brasil, 7h26 da manhã. Eu começo pelo gráfico semanal, que desenhou um belíssimo candle comprador. O nosso indicador, o Lianov Trend, segue com as bolinhas abaixo dos candles, indicando uma tendência de alta nessa pernada aqui. Normalmente, a pernada da BTC no semanal vai buscar a linha subsequente da grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Então, a última sequência de alta, a gente simplesmente fez a BTC retornar para dentro da grade, porque ela tinha desafiado, a exemplo do evento pandêmico. Agora, depois de uma micro tendência de baixa que trouxe a BTC lá daquele patamar de 31 mil dólares para a mínima alcançada na semana que se iniciou em 12 de junho em 24.756, agora a gente startou uma pernada de alta que provavelmente vai estressar aqui a penúltima lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. É muito provável que essa pernada leve a BTC para um patamar próximo de 40 mil dólares. Na minha leitura vai ficar entre 36 e 40 mil. No 4 horas, a BTC segue dando vigência a uma cunha triangular, a gente está indo para o bico de uma figura triangular, perdendo amplitude movimentacional. No gráfico de Renko, segue o game, a gente está desenhando o que parece ser um box comprador que deve avançar em direção a 32 mil dólares. Por enquanto a gente está travado nesse box cujo topo está lá em 31 mil dólares, mas é normal, a BTC nesse gráfico que é atemporal fica acumulando entre o patamar do último box desenhado, que foi o box desenhado entre 30 e 31 mil, para depois explodir e formar o box subsequente, cuja máxima vai bater ali em 32. Mas agora, se livrando dessa congestão aqui, ó, desenhada nesse patamar entre maio de 22 e junho de 22, que levou a BTC para o topo em 31 mil, nesse patamar aqui, se a gente se livrar dessa congestão, facilmente a BTC explode até a resistência subsequente, que foi esse antigo suporte. No gráfico mensal, a BTC, a gente já está no final do mês 6, do mês de junho. É muito provável que o próximo candle no mensal, que vai ser o candle de julho, já desenhe um corpo real para cima da mediana do canal de Keltner. No diário segue o game, a BTC parece que agora iniciou uma pernada de número 2, a gente está desenhando um candle levemente vendedor, parecendo se desdobrar aqui em topos descendentes, fundos ascendentes. Isso aqui deve evoluir para uma figura triangular, então é possível que a gente fique ali até quarta-feira acumulando como numa cunha triangular, com a proximidade da sexta-feira a gente explodir em direção a 36 mil dólares. No intraday a BTC tá um reloginho, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, bate na lower, volta para ver o up. Há poucas horas atrás bateu na upper, voltou para ver o up. Agora a gente estressou há poucos minutos atrás a primeira lower, daqui a pouco vai voltar para ver o up. Vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais na sala de sinais. Na seara fática, um tribunal sul-coreano decidiu que Bitcoin não é dinheiro e não é possível estabelecer regras de taxas de juros sobre BTC. O tribunal decidiu que era impossível definir taxas de juros ao se emprestar Bitcoin, já que BTC não é dinheiro e não estaria sujeito às leis nacionais de empresas relativas aos empréstimos. As duas empresas, segundo o tribunal, assinaram um acordo envolvendo BTC e respectiva taxa de juros em outubro de 2020. O acordo foi considerado ilegal. O Japão facilita os requisitos fiscais de corporações cripto para atrair empresas fintech. Enquanto a jurisdição norte-americana segue expulsando essa indústria de lá, os asiáticos parecem que seguem facilitando a entrada dessas corporações, principalmente Hong Kong e Japão. E a febre de ETFs de BTC segue ganhando musculatura, por assim dizer. O ETF BITO da ProShares, que é um ETF de futuros, registrou uma entrada semanal de mais de 65 milhões de dólares, a maior entrada semanal em um ano. Lembrando que esse ETF é de futuros, não é do mercado spot.
é muito provável que se a SEC eventualmente defira o pedido da BlackRock, o interesse institucional por um ETF do mercado spot faça explodir a demanda por BTC, e não vai ter BTC para todo mundo, já que se a BlackRock tiver o pedido deferido, tem uma fila de pedidos de ETF que também devem ser deferidos, e se cada ETF comprar Bitcoin real na rede blockchain da BTC, não vai ter BTC para todo mundo. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Putin enfrenta a maior ameaça na história do seu domínio absoluto pelo poder na Rússia. E os analistas agora geopolíticos estão dando conta de que o Prigozhin, custodiado num exílio na Bielorrússia, coloca sob ameaça e sob cheque o próprio Alexander Lukashenko. A oposição bielorrussa, através da congressista Svitlana Tsikhanouskaya, falou com a Bloomberg. Ela disse que, como líder da oposição, não pode aceitar um líder miliciano, mercenário dentro do território bielorrusso, já que ele desestabiliza as próprias forças internas da Bielorrússia, já que ele lidera uma tropa de mercenários que pode facilmente tomar o poder na Bielorrússia. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E uma análise no Wall Street Journal sobre a personalidade do chefe do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin, que se voltou contra o Putin. Essa reportagem tenta escanear a personalidade dele para tentar entender o que ele efetivamente queria. Seriam lutas militares internas, pressão por mais dinheiro, ambição política? E essa reportagem chega à conclusão que o Prigozhin, que já foi um garçom do Kremlin, já foi um chefe de cozinha servindo o próprio Vladimir Putin, depois virou um magnata, líder de um grupo mercenário, miliciano. Hoje, os analistas entendem que, na verdade, o Prigozhin sempre quis ser como Vladimir Putin. É um misto de vaidade e ego, luta por mais dinheiro e ambições políticas. É tudo misturado, criou esse verdadeiro homem-bomba para a Rússia. Enfim, aqui no 6 horas a BTC também parece que está desenhando o bico de uma figura triangular. Isso aqui provavelmente vai explodir numa pernada subsequente. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama. Kusama deu uma recuada, caindo menos 3,5%. Subiu mais de 5% por 2 dias consecutivos. A Arbitrum está subindo mais 2,47%. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu volto. Grande abraço.